Em outro vídeo a gente mostrou componentes que estavam apresentáveis, estavam bonitos, mas estavam muito gastos. Esse disco tá bem feio, mas será que ele tá só feio ou tá gasto? Tem como saber? Todo mundo sabe que o sistema de freios da bike é muito importante para a sua segurança, então vale a pena de vez em quando você dar aquela conferida de cima para baixo, né? Quando é um freio mecânico, seja ele um freio a disco mecânico, um V-brake, um cantilever ou até um sistema ferradura, você tem que checar o cabo, ver se ele não está desfiado, enferrujado, se está lubrificado, ver todos os pontos. Se o acionamento do freio lá no aro está perfeito, né, pegando bem simétrico as duas sapatas ao mesmo tempo, todo esse tipo de coisa. Mas claro, também tem o desgaste de outras partes. Existe um vão de 2 ou 3 milímetros entre o disco e a pastilha e mais do que isso, 4, 5, 6 milímetros entre o aro e a sapata de freio. Esse vão, no caso do freio a disco, ele é compensado quando é o modelo hidráulico. Então ele automaticamente ele vai aproximando, né? O êmbolo sai mais e a pastilha está sempre na mesma posição. O freio a disco mecânico não, você tem que esticar o cabo, assim como no V-brake, no cantilever. Só que você não pode esticar esse cabo infinitamente. Uma hora você vai ter que trocar essa pastilha ou essa sapata. Vamos começar falando dos freios mecânicos com a atuação no aro. Pode ser um V-brake, um cantilever. Aqui, quando o freio está ajustadinho, existe uma inclinação necessária e também um vão, né? O freio tem que tocar primeiro a ponta no aro e atrás ele está mais aberto. Quando você aplica a força, ele encosta por completo. E tem uma angulação aqui, ele fica desalinhado, né? Ele não está paralelo ao aro, mas quando você aciona, ele fica paralelo e aí exerce pressão. O caso é que como uma sapata gasta como essa, você já perdeu muito material, então esse curso está muito mais longo. O que acontece? Vai criar um ângulo negativo, né? Ele chega a ficar paralelo, mas desencostado. E quando você aperta mais, ele encosta só a parte de cima. Então é pouca área de contato, não há fricção, e é lá no meio do aro para baixo. O que acontece se você aplicar muita força numa frenagem de emergência, pode até chegar ao ponto dele passar para debaixo do aro. E aí você fica completamente sem freio. Olha que interessante esse exemplo que eu tenho aqui. Essa sapata de V-brake, ela foi montada tão torta, né, com inclinação muito grande, que essa parte aqui nunca chegou a tocar no aro, tá novinha. Então ela tocou muito aqui, além de estar fora de ângulo também, que pegou só meio curso, né, ou seja, a parte de baixo aqui também tá nova. Então ela estava trabalhando com inclinação muito grande, né? Ela estava fazendo praticamente assim. E entrou muita sujeira, terra, pedra, né? Arrancou pedaços e tem partículas metálicas aqui que parece ser até do aro da bike. Então ela foi inicialmente montada errado, encurtou a vida útil dela drasticamente e com péssima eficiência como resultado de frenagem. Esses cortes que a sapata tem, eles têm a mesma importância dos sulcos do pneu de moto, de carro, de bike. Aqui é saída de água, saída de detritos. Então, quando o aro está sujo, com lama, molhado e a sapata toca, a água vai migrando, a sujeira vai migrando para esses canais para não ficar entre a borracha e o alumínio do aro e isso vai empastando, prejudica muito a frenagem. Quando a sapata está gasta como essa, então já não há vão, não há saída de material, ela fica molhada, fica suja e a sujeira fica circulando e com certeza a bike vai brecar muito menos. Então é importante usar a sapata sempre em ordem, que ainda hajam canais para esse alívio de sujeira. Quem usa bike com freio mecânico com atuação no aro tem que reparar também no desgaste do aro, não só um cabo, né, gasto, enferrujado, uma sapata gasta. O aro também gasta, o alumínio é um material mole e com tanta fricção ano após ano, esse material aqui vai afundando. Então, normalmente esses aros têm uma textura mais áspera, onde a sapata pega. Essa textura desaparece, ele fica lisinho e fica com uma cava. Se você encosta algum material aqui bem plano, você vai ver que ele encosta dos dois lados e o meio vai estar desencostado. Isso quer dizer que o aro
já gastou. Isso é perigoso, porque essa parede tem uma medida padrão, mas afinando existe o risco, inclusive, dessa lateral rachar. Você vai calibrar no posto de combustível, por exemplo, compressor muito forte, muitas vezes explode, né, o pneu com aro, tudo, ele arranca a lateral do aro porque já está muito fino, então não ficou área suficiente para aguentar essa pressão da câmara de ar. E claro, também pode quebrar em uso, é mais incomum, mas é sempre interessante você observarem o desgaste dessa lateral, porque isso também é um componente que você tem que trocar. Existe desgaste e ele vai ter que ser substituído. Bikes com freio a disco não tem desgaste apenas na pastilha e no disco de freio. Também tem nas outras partes. No freio mecânico você tem uma pastilha fixa e uma móvel, então é interessante de vez em quando você rotacionar, né? Passar uma pastilha de um lado para o outro para que ela gaste por igual, porque aquela pastilha móvel vai sempre gastar primeiro do que a outra. E mais uma lubrificação, desmontar o sistema, ele tem uma rosca interna que você precisa deixar bem lubrificado para ele funcionar bem. O freio a disco hidráulico já tem que trocar óleo pelo menos uma vez por ano, seria interessante fazer uma sangria, observar se as vedações do êmbolo, né, que são aquelas peças redondas que empurram as pastilhas, ali vai um anel O-ring, ver se ele não está gasto, se não está vazando, se não está prendendo. Então tem essa manutenção. Não é apenas a questão de observar o desgaste do disco e da pastilha. Não é difícil tirar as pastilhas da pinça de freio e é a única forma de ter certeza se ela está muito gasta ou não, porque essa massa que toca no disco ela tem mais ou menos 2,5 mm de altura e o desgaste máximo aceitável é 1 mm, então quando essa massa baixar para 1 mm de altura está na hora de trocar. E claro, para fazer essa verificação você vai precisar de uma ferramenta própria para isso, existem várias, né, que tem só uma pontinha que mostra de uma forma bem simples, né, que o limite já foi excedido, ou você usa um paquímetro. O paquímetro dá mais precisão para medir essa altura. Teve aquele caso curioso da sapata e tem aqui um curioso sobre a pastilha do freio a disco. Essa aqui estava com a pinça montada de forma torta, né, assimétrica, pegou muito a ponta de cá, e comeu tanto e o ciclista não observou, não parou para olhar e chegou a comer o metal, né, que é o suporte dessa massa. Então aqui antigamente seria apenas a troca da pastilha, mas com certeza vai ser também a troca do disco, porque aço com aço ele deve ter aberto um belo de um canal lá na área de atuação da pastilha no disco. Por falar em disco de freio, eles também têm uma medida a ser respeitada assim como a pastilha, que é a espessura do material, que tem, quando é novo, mais ou menos 1,7 mm, né, menos de 2 mm, e qualquer desgaste aqui de 1, 2 décimos já dá uma perda de eficiência na frenagem. Então, precisa de novo usar o paquímetro para chegar nessa verificação. Aqui já dá para ver que esse disco está muito desgastado, né? Tá com marcas, né, de cores diferentes, inclusive riscos profundos, então aqui já tem que substituir. E somando essa diminuição de material também com a diminuição de material na massa da pastilha, dá um avanço muito grande. Então quando você breca, o êmbolo sai demais de dentro da pinça para conseguir causar essa frenagem. E esse avanço exagerado do êmbolo da pinça pode causar vazamento, pode no retorno entrar com sujeira, né? Levar sujeira para dentro da pinça, estragar a vedação, que ali são 2 anéis O-ring. Então tudo isso tem que ser avaliado, não é só simplesmente a bicicleta ainda está freando, então deve estar tudo bem. Tem que acompanhar para evitar um prejuízo maior. Esse par de discos de freio são da mesma bicicleta e dá inclusive para saber que esse mais gasto é o dianteiro, que é o freio dominante, né, na bike, na moto, no carro, enfim. Então ele ficou muito mais prejudicado. A gente nota, né, que a bicicleta enfrentou uma descida muito longa, com o freio acionado por muito tempo, mudou a cor do disco, né, então você estragou o material, ele azulou, ficou multicolorido. E aqui a gente nota que pela aspereza foi usada a pastilha errada, além de tudo. Esse tipo de disco tem que usar a pastilha de resina.
Tá até escrito aqui numa dessas pernas. E aqui foi usada a centerizada, que é aquela pastilha metálica. Então ela comeu profundamente. O material não tem resistência para essa pastilha, é um disco com outra dureza, né, para pastilha metálica. Então ele comeu absurdamente, ele afinou a parede, deixou tudo áspero. Então isso aqui deve estar bem ruim, né? Dá para sentir por vibração, você consegue sentir que tá alguma coisa estranha acontecendo no freio. Quem pedala em região muito montanhosa, que tem esse problema de longas descidas, né, que você fica segurando o freio o tempo todo, esquenta muito o sistema, é interessante usar discos de diâmetro maior, que eles são mais eficientes, eles também têm uma refrigeração um pouco melhor, fora os recursos, né, existem pastilhas de freio que tem um sistema de refrigeração, né, tem as aletas para dissipar o calor, então esses recursos são importantes, são interessantes para o disco não azular, né? E as pastilhas não vidrarem, não vitrificarem, que nem a gente fala, quando elas perdem totalmente a eficiência. Ela fica lisa, brilhante e não consegue frear nada. Respeitando todos esses limites, você vai ter sempre bicicleta funcionando numa boa. E respondendo aquela pergunta do início, tá feio e tá ruim. Tem que ser substituído. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!